a todos, mais uma gravação fantástica da nossa série, hoje com a minha colega de longa data, Cristiane. E, Cristiane, eu começo contando um pouco que eu sei da vida acadêmica da pessoa, que você vai ver que se resume a 2 linhas. Né? Isso é para todo mundo, para a pessoa poder contar o resto. Você se formou em matemática, na graduação em matemática. Aplicada e computacional. Pronto, tá bem, eu já sabia tudo errado. E depois você fez mestrado e doutorado aqui no Instituto? Só doutorado, fiz doutorado direto. Fez doutorado, tá vendo? Então não sei nada sobre sua vida. E a vida acadêmica pregressa. E depois você foi contratada. E acabou o que eu conto para poder a pessoa contar o resto. Então, você fala um pouquinho, você fez matemática aplicada aqui na Unicamp? Eu fiz. Eu sou filha de acadêmica, então eu vivi na universidade desde que eu nasci. Né? Então, meus pais eram professores da USP e eu quis seguir carreira acadêmica muito nova, mas eu queria fazer física. Durante todo o colegial eu quis física. Então, quando eu saí do 3º colegial, eu prestei só USP, não prestei Unicamp. E prestei física. Aí eu fui para São Carlos, na USP de São Carlos, fiquei alguns meses, larguei o curso e falei, não sei o que eu quero da vida. Porque eu sempre queria física e de repente eu não queria mais. Aí eu fiz 6 meses de cursinho, prestei USP e Unicamp. Na USP eu prestei Humanas e na Unicamp eu prestei Exatas. Aí eu vim para Matemática Aplicada em 91, quer dizer, em 90 eu saí do 3º colegial, prestei USP, vim para a Unicamp em 91, me formei em 94. E aí quando eu me formei eu falei, não, acho que eu não quero carreira acadêmica. Eu quero uma experiência no mercado, acho que vivia sempre na universidade, estava meio cansada. Falei, não, vou para o mercado e eu fui trabalhar. Trabalhei com desenvolvimento de sistemas no Einstein, em São Paulo. Nossa! Por um período muito breve. Um período muito breve, foram 8 meses, basicamente. Sim. O tempo de eu aprender o sistema deles e chegar, não quero voltar para a universidade. Aí eu voltei para a universidade, na época eu queria trabalhar com teoria de grafos. Eu tinha estudado teoria de grafos no final da graduação, num curso de fluxos em redes, e tinha me apaixonado por teoria de grafos. Mas aí eu prestei a pós-graduação só na Unicamp. Aí eu prestei no IMEC, prestei na Elétrica e prestei aqui no IC. Né? Aí eu passei nos 3... Quer dizer, na verdade, no IC a gente naquela época tinha que fazer o curso de verão, lembra? Nossa, você é das antigas. Acho que a minha foi a penúltima ou última turma que teve o curso de verão. Então, como eu vinha da matemática aplicada, eu tive que fazer o curso de verão. Eu fiz o curso de verão em janeiro e fevereiro. E aí fiquei aqui, eu passei na Elétrica, mas na Elétrica eu ia até trabalhar com o Cristiano. Né? Mas aí ia ser uma coisa mais aplicada, e o meu viés era mais teórico. Certo. E na aplicada, lá no IMEC, não tinha muita gente que trabalhava com combinatória. O Plínio trabalha com combinatória. Sim. Mas ainda assim não era exatamente teoria de grafos. A Margarida fazia um pouco de teoria de grafos. Mas também seria um viés um pouco diferente. Então, para teoria de grafos mesmo, que era o que eu queria fazer, era o IC. Então eu vim para o IC para trabalhar com teoria de grafos. Aí eu comecei, quer dizer, o meu objetivo era trabalhar com... Isso era mestrado. O meu objetivo era trabalhar com teoria de grafos. Mas aí na época eu estava com o Luquezzi falou, olha, vamos fazer diferente. Como você veio da matemática aplicada, a gente faz algoritmos aproximados no mestrado, que é uma área, na época, que estava começando, né, a ficar mais robusto, e no doutorado você vai para teoria de grafos. Como eu achava essa coisa de aprender para mim, eu quero aprender, então tudo bem, eu topei. Né? E eu comecei a fazer o mestrado em algoritmos aproximados, fiz até qualificação, só que aí no final do ano teve eu não lembro exatamente qual foi a história, mas acho que teve uma bolsa de doutorado, estava começando essa história de fazer doutorado direto. Isso que ano que foi, mais ou menos? 96. Né? E aí eu migrei para o doutorado. Eu parei o mestrado e migrei para o doutorado. Aí quando eu parei o mestrado e migrei para o doutorado, eu falei, tudo bem, mas agora é teoria de grafos. Né? Aí então eu parei o mestrado que eu já tinha qualificado em algoritmos aproximados e retomei a ideia de fazer um doutorado em teoria de grafos. E eu fui para teoria de grafos, qualifiquei em teoria de grafos e terminei
Aí também tem uma longa história do doutorado. Não, e aí você terminou com a Célia, não é Terminei isso? com a Foi sua Célia. orientadora Sim. de doutorado. E é interessante você mencionar o qualificação do mestrado, porque na época a qualificação do mestrado era uma coisa bem complicada, né? Você tinha que fazer provas escritas, ou já não era assim? Puxa vida. Eu fiz prova escrita para o doutorado, né? Ah, não, isso tudo. Na qualificação do doutorado. No mestrado, eu acho que não era. Já não era mais. Eu acho que não era, mas eu não tenho certeza. A gente ainda tinha obrigatoriedade diária, o que eu sou totalmente favorável, eu sempre fui. Porque tem que ter uma base mais robusta, mais ampla, né? É a palavra correta. Assim, e para mim era fundamental, porque eu vim da matemática aplicada, tinha uma série de coisas. Tem uma piada que eu sempre falo, porque quando eu estudei arquitetura pela primeira vez foi no curso de verão. Então, metade do curso era teoria, que para mim tudo bem, porque eu vinha da matemática aplicada, era uma coisa mais afim, né? E chegou na parte de arquitetura, e era um livro em inglês. Eu peguei o livro em inglês para ler, comecei a ler, falei, mas que diabo esse ônibus está fazendo aqui? Porque eu não sabia nem como traduzir. Que coisa barramento, eu falava buzz, eu falava, o que é isso? O que quer dizer isso? Olha que interessante, então, que interessante. Assim, foi uma mudança de paradigma interessante. Foi legal, porque, como eu te falei, eu gosto muito de estudar, então qualquer coisa que eu possa aprender, eu vou me interessar. Mesmo que depois eu falo para os estudantes, falo assim, você não precisa morrer de amor, você não precisa querer fazer isso pro resto da vida, mas você olhar uma coisa nova e você entender aquilo e falar, nossa, que coisa legal, como que alguém pensou nisso? Isso é uma coisa, assim, a capacidade de se surpreender com aquilo que é novo, que você pode aprender. Isso é maravilhoso. Isso eu quero só ir um pouco para frente, depois eu vou voltar para trás, porque você é de um período mais antigo, né? Então, para relembrar um pouco coisas do passado dos anos 90, mas pouco depois de você terminar o doutorado, eu me lembro de um fato, eu não sei se curioso, o que quer que seja, em que você, já com doutorado, publicações e tudo, você foi fazer um concurso para professora numa universidade, que nós não vamos dizer qual é, porque, pois é, e sua inscrição não foi aprovada porque você a graduação era em matemática aplicada e o seu doutorado era um concurso em computação, para docente da computação, o que é realmente lamentável, né? Foi, mas assim, eu acho que o que acontece o que aconteceu? Depois que eu saí da graduação, eu fui fazer pós-doc com a Yoshiko, né? Fui fazendo pós-doc, depois eu me inscrevi em Yoshiko na USP, tá? Porque para você é óbvio, mas tem muita gente que não sabe quem é a professora Yoshiko, que é o máximo. Ela é o máximo mesmo. Aí eu fiz pós-doc com ela, depois fiz outro em Waterloo, mas isso foi bem mais tarde. Tá. E aí eu prestei concurso, eu me inscrevi em 2 lugares, né? Eu estava em dúvida entre qual dos 2 prestar. Quando eu me inscrevi, uma das inscrições não foi homologada. Essa foi a questão. Ela não foi homologada. E quando eu perguntei por quê, eles disseram que era porque a minha graduação não era em área afim da computação. Eu falei, você está enganado? Não era em área afim. Eu entendi que tinha que ter diploma. Não, o edital pedia graduação em computação ou áreas afins. Eu falei, você está enganado, você não sabe que é uma área afim da computação. Eu sou graduada em matemática aplicada e computacional. E aí foi uma situação porque eu conversei com o presidente da banca e eu vi que ele estava enganado. Eu falei, olha... Até o presidente da banca... Não, eu conversei, foi ele que me deu essa informação. Foi o presidente da banca. Eu estava em contato com ele por causa de umas dúvidas que eu estava com relação ao programa do concurso. E aí o que eu fiz? Eu falei, isso não pode ficar assim, porque isso daí abre um precedente que é muito sério, e isso não é verdade. Então eu juntei uma série de documentações, e uma série de documentos, e inclusive cartas de gente do IMEC, do IC, documentos da CAPES, tudo isso. Fiz um dossiê e entrei com recurso. Entrei com recurso, falei, olha, vocês têm que entender que isso é um processo legal, não é uma coisa que eu acho que é área afim. Área afim é uma coisa bem definida. Claro. Né? E eles não tiveram outra opção a não ser homologar. Só que a partir do momento que eles homologaram a minha inscrição, eu mandei um e-mail para o presidente da banca e para os membros da banca dizendo, eu não vou prestar o concurso. Mas porque ficou claro que não é o perfil que vocês querem, mas de uma próxima vez vocês façam um edital que de fato defina o perfil que vocês querem, mas vocês
Não pode. Então, assim, eu não ia... Nossa, que isso, essa parte final não sabia. Eu só sabia da indignação que eu tive na época, quando você falou comigo a respeito, né? Dessa... Eu nem sabia que era presidente da banca, mas eu achei que era coisa assim de uma burocracia desnecessária. Não, foi o presidente da banca que... E aí por isso que eu fui atrás. Falei, ó, isso não pode, isso não pode. Eu não ia impor, assim, se eles têm um perfil, não ia impor. Ficou claro que eles tinham um perfil. Claro. Ok, não vou discutir, acho que tá errado, mas não vou discutir. Mas o procedimento legal tem que ser seguido. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que foi uma coisa de... Não é assim que faz, o último precisava ser... E temos, quer dizer, é verdade, temos casos bizarros no Brasil, né, que existem conselhos profissionais, como o CREA, e eu não estou falando do CREA, que para alguém fazer concurso em administração de dados, eles exigem que a pessoa seja do conselho de administração. E aí a Sociedade Brasileira de Computação conseguiu finalmente ganhar vários recursos para impedir esse entendimento legal errôneo do Conselho de Administração, que administrador de dados e administrador de empresa é tudo a mesma coisa. Mas, enfim, isso é um parênteses, mas eu queria, porque eu tive medo de esquecer a história do concurso. Mas como você é daqui de Campinas mesmo? Não, eu sou de Ribeirão Preto. Ah, tá. E você, obviamente, gosta de exatas, né? Você queria física, depois matemática aplicada e computação. Então, eu tenho um pé na exatas e um pé na humanas. Ah, sim, inclusive sua mãe, né? Meus pais são de biológicos. Ah, eu achava que sua mãe é das humanas. Ah, tá bom. Então, mais uma coisa que eu achava que eu sabia da sua vida, bebê. Tudo errado, fake news. Mas a gente pode discutir a respeito disso. Mas meus pais eram professores da odontologia da USP de Ribeirão Preto. Ah, é? Ah, tá. Então, a minha... Não falo da família, porque tem muita coisa que não cabe, né? Eu falo só mesmo da vida profissional e algum evento associado à vida familiar, se for o caso, da pessoa que... como que foi a migração ao longo do tempo? Quer dizer, você começou como aluna de graduação, mas no IMEC, né? Sim. Depois você até falou agora, decidi que eu não queria trabalhar como profissional naquele lugar, não é nem naquele lugar, naquele tipo de atividade, né? Que você queria era a vida acadêmica. E depois você virou aluna de mestrado / doutorado aqui no Instituto, né? Pós-doc na USP, pelo que eu entendi, depois você concurso ficou aqui. O que mudou, primeiro, assim, de como você estava vivendo, enxergando as coisas como aluna de pós, aqui do IC, e depois como docente? Para mim não tem uma ruptura muito brusca, Cláudia, porque, assim, eu sempre dei aula, para começar, né? E mesmo na Unicamp, eu comecei a dar aula na Unicamp como aluna de doutorado cedo, tinha uma bolsa que não tem mais, que era aquela bolsa Biped, você lembra? Lembro. Então, assim, eu peguei turmas, assim, muito cedo, por vários anos, e eu dei aula, eu sempre gostei muito de dar aula. Então, assim, do aspecto da docência, foi uma transição muito natural para mim. Tá. No aspecto da pesquisa, a pesquisa ela tem o mesmo caráter para mim que tinha desde muito cedo. Ela tem um aspecto meio lúdico, sabe? Ela é uma coisa... Eu sempre falo para os estudantes que eu acho que, assim, como a pessoa encara a pesquisa ou aquilo que ela quer fazer é muito particular, mas eu acho que aquilo que define aquilo que você gosta, o que você quer fazer para o resto da sua vida, não é tanto o que você gosta, mas é a sua vontade de voltar para aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, eu, mesmo grafos, que eu adoro, teve uma época que eu falei, não quero olhar, preciso de um tempo. Certo, a gente precisa volta e meia e voltar, verdade. E aí, mas depois de um tempo, você volta, aquilo começa a ficar em você e você quer voltar. Então,
eu nunca, a mesma minha saída para o mundo corporativo, assim, o que ele me mostrou foi justamente o fato de que eu queria voltar. Essa coisa do lugar onde você pertence. Então, eu não consigo imaginar em outro lugar que não seja a universidade. Olha que interessante. O meu perfil é a universidade. O tipo de forma como eu lido com as coisas precisa do ambiente da universidade para, digamos assim, poder aflorar. Então, é difícil eu fazer essa separação que você, colocar essa mudança nessa perspectiva, com esse olhar que você está querendo, porque ele não tem, ele é uma mudança muito contínua em mim. Entendi. É uma mudança assim que vem muito mais da maturidade do que pelo fato de estar na universidade. Você percebe? Assim, não tem, assim, existe uma mudança que é natural, que vem do fato de que você cresce, você amadurece, você vê as coisas de outra forma, entendeu? Então, assim, isso surge e faz parte da vida. Mas eu não acho que isso seja assim, porque assim, agora eu era estudante, agora eu sou docente. Eu acho que as coisas foram muito suaves. Foi uma curva meio contínua. Mas o docente, veja bem, ele tem outro tipo de obrigação ou responsabilidade. Quer dizer, você, quando é aluna, por mais que você tenha a sua independência, sua liberdade de trabalhar naquele tema e obter resultados, você não tem responsabilidades administrativas, você não tem responsabilidades em liderar a pesquisa com alunos e orientar alunos, quer dizer, você pode ter feito um pouco, mas não é você e a responsabilidade cai em cima de você, você responde sobre aquilo. E a terceira coisa, que eu sempre tenho curiosidade sobre isso, quando eu caí aqui dentro, eu caí já com doutorado. Então, eu nunca fui encarada como aluna. Então, seria esse fato de você voltar como docente. Houve algum tipo de tratamento diferente ou você não sentiu isso? Ela não é mais uma aluna de doutorado, ela agora é uma colega. Não houve essa perspectiva. É curiosidade, porque, para quem eu já perguntei, não sentiu isso, mas às vezes depende da pessoa, né? Não, eu nunca tive problema com isso, como eu nunca tive problema com o fato de ser aluna. Por exemplo, eu acho que isso vem do fato, e eu tenho a sensação de que isso vem do fato de que eu cresci no ambiente universitário. Então, para mim, nunca houve essa situação de fulano é professor, fulano é aluno, você tem que falar. Para mim, essas coisas absolutamente não existem. Eu sei que hoje meu papel é um papel de professora, como eu sabia quando meu papel era um papel de alunos. Isso, para mim, é uma coisa absolutamente tranquila. Não era mais uma curiosidade. Então, assim, a única situação que teve, se isso vale, 2016 foi um divisor de águas na Unicamp. Né? Eu acho que a gente enfrentou uma situação muito complicada. Foi 2016, é verdade. Eu acho que existe uma Unicamp antes de 2016. Foram as questões políticas que de fora, né, que nos influenciaram aqui. Sim e não. Sim e não. Eu acho que teve uma mistura de coisas. Eu acho que teve a situação externa, teve uma situação interna, e eu vejo que teve uma ferida narcísica. Para mim é muito claro. Então, existe uma Unicamp antes de 2016 e uma Unicamp depois de 2016. E houve uma cisão do corpo docente. É verdade. Em toda a Unicamp, nosso também. Isso, exatamente. Então, a única vez que fizeram referência a isso, mas não é porque era isso numa discussão com um colega, esse colega virou e falou assim: você tem que entender que você não é mais aluna. Foi a única vez que houve isso e foi a única vez. E eu respondi apropriadamente, de forma muito delicada e assertiva. Quando eu digo que foi política de fora, é que houve vários, quer dizer, a gente pode dizer aquilo que já existia, mas que não tinha aflorado, não é isso? Quer dizer, já existiam, todo mundo sabia, você gosta de A, você gosta de B, você prefere isso, aquilo, enfim. Isso é a minha visão. Mas na hora que surgem outros fatores, eles permitem
um desdobramento que causa... Porque muitas dessas decisões eram discussões sobre política partidária, coisas de fora da Unicamp, e outras não, eram de coisas que aconteciam na própria Unicamp. Eu acho que as coisas são mais nebulosas do que isso. Havia um caldo crescendo fora, que já vinha vindo, mas havia um caldo também interno. Essas coisas elas se alimentam mutuamente. Sim. Então, eu acho que é muito difícil separar completamente. Tá. Entendeu? Mas, assim, as discussões, eu acho que aqui dentro, né, elas surgiram por várias razões. Por várias razões. Tá. Não dá, eu não consigo colocar como uma coisa. Entendi. Mas eu acho que, assim, a minha avaliação, eu escrevi, você sabe que de vez em quando você eu escrevo. Você escreve umas mensagens então, bem complicadas até, mas elas são mensagens muito detalhadas, muitas vezes filosóficas, com coisas que você sugere ou acredita, ou até combate de determinados comportamentos ou atitudes que acontecem na universidade ou no próprio instituto. Bom, eu acredito numa universidade onde a gente fomenta a discussão. Esse é o ponto. E essas mensagens têm por objetivo fomentar a discussão. E para fomentar uma discussão, eu contextualizo. E deixo claro qual é o meu viés, que eu acho que é uma coisa importante. Dizer, olha, isso daqui está sendo dito sob esse viés. Certo. Entendeu? Não, um outro papel que você tem, né? Você pode dizer, não, tudo sou eu, tudo ligado, mas é um papel que você acabou de mencionar, que é de fomentadora de discussão, eu digo no bom sentido, não é? Vamos discutir partir a cara do outro, não é isso que você está querendo, é levantar pontos para serem debatidos, discutidos, o que seja. Acho que tem uma coisa que eu acho importante dizer com relação a isso, apesar de que a gente desviou completamente. Não, mas não tem importância, porque estamos falando, de uma certa forma, quer dizer, você está dando um complemento sobre a história da Unicamp, e é verdade, teve uma cisão. Não, era mais para falar desse que você me fez uma pergunta. Do que foi, é verdade. Que alguém fez uma referência ao fato de eu ter sido aluna. Foi a única vez. Entendi. Mas, na verdade, a referência não era nem ao fato de eu ter sido aluna aqui. Mas, digamos assim... De você algum dia foi aluna. Quase uma tautologia, né? E até hoje estamos aprendendo, né? Então, continuamos. Mas tem uma coisa que guia a minha forma de ver a universidade. E isso, eu acho que eu já inclusive, divulguei esse artigo nessas mensagens que eu mando, que é um artigo de um ele era, ai gente, fugiu o nome agora, ele chama Miguel Covian, ele era um professor da USP em Ribeirão. E ele tem um professor argentino, um cara muito culto, e ele tem um artigo na revista Ciência e Cultura, eu acho, de 1979. Nossa. Que chama A Essência da Universidade. Quando eu entrei na Unicamp, meus pais, minha mãe, na verdade, me deu 2 artigos. Um deles foi esse, o outro foi do Dr. Cruz, que foi vice-reitor da USP e orientador da aula de doutorado, que é sobre pós-graduação. Tá. Né? Mas na graduação, para a graduação, este era aquele que eu tinha mais condições de entender naquele momento que eu estava entrando na graduação. E, de certa forma, ele vai muito ao encontro de como eu vejo a universidade, até hoje. Entendeu? Então, fala um pouquinho sobre como você vê a universidade, se você quiser falar, porque isso faz parte, inclusive, da história da Unicamp, já que você participou de inúmeros eventos na Unicamp, inclusive assessoria de reitoria e tudo. Então, a sua visão, todo mundo tem perguntado, mas você tem visões muito específicas, né, e firmes. Acho que todo mundo tem a sua visão, né? Eu acho que o ponto importante é que a universidade é um universo. É um universo que tem uma amplitude muito grande de perfis. Mas eu acho que ela tem um papel muito fundamental de ser polemista, de ter a capacidade de questionar as coisas, de ser um ambiente para discussão, um ambiente, assim, para mim a universidade ela tem que ser luz. A luz de onde emanam muitas coisas, entendeu? Então, assim, eu não consigo pensar numa universidade que é focada só
em produzir resultados. Eu não consigo pensar numa universidade que é focada só em ensino, eu não consigo pensar numa universidade que é focada só na parte de extensão. Ela é essa mistura, mas ela é essa mistura de uma forma muito profunda nessa mistura. E a coisa fundamental para mim na universidade são os estudantes. Esse é o ponto. Assim, eu costumo dizer que eu faço pesquisa, eu faço extensão e eu trabalho com ensino. Dessas 3 coisas, existe uma que eu faço de forma totalmente egoísta, e é a pesquisa. Entendeu? Porque, assim, existem pessoas que são motivadas para um problema de pesquisa porque ele vai ter uma aplicação na sociedade, porque ele vai... A verdade é que eu sou motivada por um problema de pesquisa porque eu achei o problema legal. Perfeito. Então, assim, a escolha do problema que eu trabalho, ela tem tem um aspecto muito lúdico. Teoria de grafos é muito lúdica. Né? Então tem um aspecto que é muito quase egoísta na escolha como eu penso pesquisa. Mas a minha missão na universidade envolve os alunos. Então, a forma como eu formo, o tipo de discussão que eu trago com os alunos, como eu acho que a gente se conduz com os alunos, entendeu? Então, tem muita coisa assim. Porque essa interação e o que eles devolvem para a sociedade, como eles retornam para a sociedade depois da experiência que eles vivem na universidade. Tá, e aí deixa eu só te interromper, porque essa linha me leva a 2 questões. Eu nem vou dizer que eu esqueci a primeira, porque chegou o gagazice, chegou, mas é o seguinte, é até uma discussão que eu tenho algumas vezes, que você fala na universidade como esse todo, né, de experiências, de convivências, de tudo. Não foi o que você disse, mas é assim que eu entendo. Por outro lado, nós temos aqui, eu não sei se é por causa da tendência brasileira ou portuguesa ou napoleônica, do que quer que seja, silos, não é? De pessoas que, até muitas vezes por algum tipo de regra da Unicamp, não olham para os lados, não interagem, e quando tentam interagir, mas, sei lá, um professor de um determinado, não é no IC, mas um exemplo, um professor de um determinado departamento, ele considera posse do departamento, no sentido de que ele tem que dar aula nas disciplinas associadas àquele departamento, por exemplo, tá? Ou até ele pode dizer, eu tenho direito e me recuso, até porque em algumas unidades que não é o IC, as disciplinas estão associadas ao departamento. Da mesma forma, muitas vezes, unidades contratam pessoas que trabalham em determinadas áreas, que são de natureza multidisciplinar, mas elas não vão olhar para o lado porque elas estão imersas naquele mundo onde elas vivem. Você enxerga isso ou não? E como se poderia aumentar a integração entre as unidades, entre as pessoas, as áreas na Unicamp? Eu me lembro de você falando, acho que era você que falava muito sobre a diferença entre multidisciplinar e interdisciplinar. Eu tinha porque eu tinha lido um negócio que um é um sorvete, outro é um milkshake, outro é uma salada de frutas, eu não me lembro, era alguma coisa assim. Eu acho que há necessidade dessa interação, mas eu acho que a universidade também tem que ter espaço para esses grupos, essas pessoas que também têm vivem num mundo um pouco mais isolado. Também eu acho que essas coisas, a gente tem que ter espaço para que haja interação. Eu acho que a interação tem que existir, especialmente na formação dos estudantes. Isso. Mais importante do que, inclusive na questão dos docentes, eu acho que é na formação dos estudantes. Os estudantes têm que ter, para eles terem uma experiência plena de universidade, eles têm que sair do seu próprio curso. Com certeza. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Mas na hora em que a gente está trabalhando com pesquisa, um pesquisador fazer uma pesquisa disciplinar, para mim, mas era mais no sentido de... E aí vai a outra... Eu entendi e concordo.
Mas vai até na segunda pergunta. Não, mas então eu não entendi a primeira pergunta. Não, você entendeu, mas é porque, como o tempo é limitado, eu quero perguntar outras coisas, tá certo? A gente fica fazendo um pupurri de coisas. Não, mas todas as entrevistas são pupurri, porque depende do que eu penso. E tipo a Carmen Miranda, o que vier cantar primeiro aquilo. Porque você tem umas respostas instigantes e aí me revolve a cabeça. Quando você fala no aluno viver a universidade, que era outra pergunta, você não sente que houve uma diferença pré-Covid e pós-Covid do ambiente que nós temos aqui dentro? Muito. Mas eu vejo em várias coisas. Eu acho que a gente... se você se lembrar, eu escrevi inclusive uma mensagem sobre isso. Quer dizer, que universidade que a gente vai ter no retorno. Isso, eu lembro. Né? Assim, eu acho que a gente não retornou bem do presencial para o presencial. Não. Eu acho que a gente ainda... Eu acho que a universidade não tem a mesma vida que ela tinha. É verdade. Sabe? E essa universidade sem vida, para mim, é um problema. Uhum. Né? Então, eu acho que é necessário a gente fazer um movimento consciente na direção de trazer os estudantes e os docentes para a universidade. Todo mundo. Né? Porque, assim, eu me lembro que na graduação eu tenho professores do IMEC que são meus amigos, e que nunca foram meus professores. Foram pessoas que eu encontrava no IMEC na hora que eu ia tomar cafezinho, e aí a gente batia papo, que a gente trocava ideia sobre o livro sentado no banco do IMEC. Sei lá, ele passava e eu estava lendo um livro, sentava, perguntava, ou vice-versa, e a gente conversava. Então, assim, tem pessoas que eu conheci desse jeito, que nunca me deram aula e até hoje são pessoas das minhas relações, entendeu? Então, eu acho que isso, essa interação que ocorre ocasionalmente, é uma coisa que é muito importante para a formação dos estudantes, entendeu? E para a nossa sobrevivência, né? A sobrevivência como alma, entendeu? Sim, que é uma coisa importante, inclusive, para a gente dar uma boa aula. Com certeza. Né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, que agora quem esqueceu fui eu, era outra coisa que é, assim, que envolve a forma de estudar dos estudantes. Isso é verdade. Assim, eu noto que houve uma alteração na forma como eles estudam. Como as disciplinas que eu dou são sempre mais teóricas, entendeu? Exigem um trabalho fora de sala de aula. Muito estudo, muita reflexão, muito entendimento. Eu vejo que muitas vezes, mesmo quando os alunos estudam, e eu percebo que eles estão estudando, porque eles trazem coisas, a efetividade o resultado desse estudo nem sempre é como deveria ser. Então, tem alguma coisa que eu ainda não consigo identificar na forma como eles aprenderam a estudar durante esse período, que interfere no resultado de como eles internalizam o conteúdo. Não está claro para mim ainda exatamente onde está o problema, mas eu noto que houve uma diferença nisso. Assim, a hora que eu faço comparação, quer dizer, eu dou aula regularmente, praticamente, desde 2000, são 25 anos. E quando eu noto que eu já vinha notando uma diferença, mas houve uma mudança no ângulo da diferença. Se eu penso em colocar numa curva, entendeu? Houve uma diferença, mas eu ainda não consigo entender exatamente como é. Não sei se foi ausência de prova presencial, eu não sei, porque e não é sempre uma questão de participação. Eu tive turmas que participaram muito das aulas, que eu percebia que estavam... Não, presencial. Aqui, presencial. Depois. Entendi. Mesmo no presencial, eu tive turmas dessa disciplina de matemática discreta, né? Em que participavam muito na sala de aula, me traziam exercícios e ainda assim a efetividade do aprendizado nem sempre era aquilo que... Eu tenho minhas teorias que não são associadas à pandemia, né? Mas, para complementar esse seu exemplo, quando nós voltamos da pandemia da aula presencial, eu dou aula no quadro, tá certo? Nos slides nem nada, e depois... O que me chocou primeiro, que os alunos não tomavam nota, que antes sempre tomavam, tudo bem, sei lá. Aí, passaram umas 3 semanas, uma aluna chegou para mim, uma turma grande, 70 alunos, sei lá, 80,
Ele disse, professor, o vídeo dessas 2 aulas está onde? Eu disse, minha filha, não tem vídeo. Ou você toma nota, ou vai ficar em algum lugar na sua cabeça, senão não fica. Foi um choque, uma surpresa. E para mim o choque e a surpresa foi de descobrir que, depois de 2 anos, né, foram 2 anos, né, de aulas online, mudou a forma de estudar, mudou a forma de assistir a aula, porque se você tivesse o vídeo, os slides e tudo depois, para que você... Quer dizer, a forma de atenção. Né? Mas isso é só, de novo, um parênteses, porque eu estou te entrevistando, estou contando a minha vida, isso não faz sentido. Mas uma das Mas minhas... eu acho que isso é verdade. Não é? Mas não é, exemplo, não. Eu nunca disponibilizei vídeo. Como eu falei, eu não gosto de vídeo. É verdade. Não, eu até preciso dar esse parabéns a você, que chegou aqui, isso fica gravado, dizendo não quero minha imagem, eu não gosto. Cada um tem seu... A Cris me enganou, porque disse que era um podcast. A Cris não é você, né? A Cris é Cristiane, que é a que bolou a série de seminários. Tô brincando. É claro. Eu esperava que fosse só áudio, né? Eu esperava que fosse só áudio, você bravamente, valentemente aceitou ter sua imagem também reproduzida. Mas uma das coisas, que essa é a minha hipótese, é que está havendo uma diminuição progressiva da leitura e com isso, como é tudo no celular, digamos, de atenção. Porque eu até li alguns artigos que a leitura em papel nos obriga a ter mais atenção do que um celular ou, enfim, um meio digital. E as pessoas estão lendo menos, né? Então isso dificulta o aprendizado, porque tem menos... Enfim, eu acho, mas isso é minha teoria. O que você acha? Eu acho que tudo isso compõe. Tá. Eu acho que tudo isso compõe. Eu acho que como eu disse, isso vinha vindo. Eu acho que a questão da leitura é uma questão complicada, né? É uma coisa que, quando eu dava disciplina de MC102, eu fazia que é a disciplina básica da gente, né? Tem que isso aí é porque está sendo reproduzido para o mundo assistir. Não, isso. Na primeira disciplina de programação que a gente tem laboratório, os meus laboratórios, eu fazia questão de sempre criar uma historinha para que não fosse assim, faça uma matriz. Não, você tem que achar. Então, eu me lembro que um dos laboratórios que eu fiz de matriz era era baseado naquele filme do Sétimo Selo. Nossa, que filme chique! Não, eu acho. Clássico, não chique. É chique, tipo cabeça, né? Eu, na verdade, esse filme eu vi quando eu era muito jovem, então na época eu não entendi. Mas tudo bem, não conta para ninguém. Era uma coisa de jogar xadrez com a morte, basicamente. Então, assim, lembrei vagamente. Tinha história, era uma coisa de história, então era sempre uma coisa em que o aluno tivesse que ler e tirar dali a informação que ele precisava. Então, assim, eu noto que os alunos têm dificuldade de ler. Eu fiz no ano passado... Eu preciso refazer, e dessa vez eu vou fazer em parceria com o pessoal do IEL, que fez uma experiência similar lá. Eu tentei fazer uma disciplina de tópicos, que era uma disciplina para trabalhar leitura e escrita. Leitura, escrita e apresentação de trabalho. O meu argumento era, bom, você tem que aprender a ler criticamente um texto técnico, e você tem que ler um texto técnico não é literatura. Ou seja, verdade. Você precisa entender, é um treino de como é que você faz esse tipo de leitura, e acima de tudo você precisa questionar o que você está lendo, porque os alunos tendem a ler achando que estão entendendo, e depois eles descobrem muito lá na frente que eles de fato não entenderam. Então, envolvia leitura, envolvia a partir da leitura você preparar um seminário sobre aquele texto que você estava lendo, porque também é um outro tipo de exercício. Você pegar um texto e dali descobrir, bom, eu tenho que dar um seminário de tanto tempo, o que eu vou transmitir nesse seminário? E também fazer um relatório, que é outro exercício. É verdade, ou seja, tudo complementar. São coisas diferentes, como você escreve um texto, para quem você escreve um texto. Isso. Então, assim, quer dizer, que cara que tem que ter um texto
você só consegue definir a partir do momento que você sabe quem é seu público. Então, foram várias coisas que eu tentei trabalhar, mas no final era uma disciplina projetada para ter poucos alunos, porque eu não conseguiria fazer esse tipo de serviço com muita gente. E eu não consegui, muitos se matricularam e no final eu não consegui, de fato, fazer como deveria fazer. Eu quero fazer de novo porque eu acho que este é um problema que a gente tem. A questão de como você lê, a questão de como você escreve e a questão de como é que você resume as coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que isso precisa ser treinado. Eu acho que não é uma coisa... Mas eu também acho que algumas coisas necessitam de repertório. Um repertório que você adquire ao longo da vida com leituras de outras coisas, de outra natureza. Inclusive, quando eu comecei o curso lendo teatro com eles. Ai, que interessante. E teatro do absurdo. Olha que legal. Porque todo mundo sempre fala para mim que o que eu faço é um raciocínio muito abstrato, matemática é muito abstrato, e o meu argumento é aquilo que é abstrato é aquilo que está longe do teu dia a dia de raciocínio. Que interessante. Então, por exemplo, a matemática, claro que a matemática tem um aspecto abstrato, mas para mim ela tem um aspecto muito concreto, porque ela é o meu raciocínio diário, vamos dizer assim. Então, para uma pessoa que a gente treina os nossos alunos a terem raciocínio lógico, porque eles precisam do raciocínio lógico para fazer um programa. Então, eu passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, certo? Então, eu queria tirá-los, assim, levá-los para um ambiente que daria um desconforto. E, portanto, para mim era o teatro do absurdo, que colocaria em xeque exatamente esse raciocínio que todo dia eles estão treinando, entendeu? Então, foi mais para que eles entendam que qualquer leitura que você vai fazer, você tem que saber qual é o paradigma, quais são as premissas que você tem que usar para ler. Que você lê matemática de um jeito, você lê literatura de um jeito, você lê sociologia de outro jeito, e essas coisas todas têm. Se você não se colocar diante das premissas que você precisa para cada tipo de leitura, você não vai conseguir compreender o que você precisa ler. Agora, você precisa de uma certa, treino, né? Digamos, vamos chamar de treino, mas a partir de um certo momento, é só com este exercício que você, aos poucos, adquire a maturidade de conseguir encaixar, né? Ou seja, o que eu estou falando, é o que você falou, a matemática, a filosofia, não sei o que, às vezes você consegue encaixar coisas que, para um iniciante que está começando esses exercícios, ele não enxerga o encaixe, né? Mas ele é meio... Assim, existe uma coisa meio paulatina, e ela não é tão estanque assim. Não. As coisas se interagem, e elas vão mais ou menos naturalmente se você se expõe. O problema todo é você não se expor, entendeu? Você tem que se expor aos vários tipos de estímulos, entendeu? Então, se você naturalmente se expõe às várias opções, por isso que eu digo, você tem que sair do seu curso de graduação. Você não pode, porque você precisa se expor a outras coisas, a outros tipos de estímulos. E como você faria isso na Unicamp de hoje? Porque eu digo Unicamp pós-Covid, né, em que há menos pessoas no campus, no geral, porque tanto menos alunos quanto menos docentes, né? Mas antigamente, qualquer lugar que você fosse estava fervilhando de gente e as interações eram mais fáceis, né? De você conviver ou comer com pessoas de outras áreas ou de outros pensamentos. Agora está bem mais difícil, para os alunos também. Mas eu não sei se isso é só por causa isso, claro que isso é, digamos assim, intensificado pela Covid. Mas veja, a gente já vinha nesse... É verdade. Quando eu entrei no IC, em 1996, a gente tinha um laboratório que era todo mundo junto. Eu conhecia gente de todas as áreas, pessoal que fazia banco de dados, pessoal que fazia... É verdade. Hoje as pessoas estão cada vez mais fechadas nos seus próprios laboratórios, nos seus próprios grupos de pesquisa. Então existe uma tendência de fragmentação. E isso é um problema. Com certeza. Entendeu? Isso é um problema. Quer dizer, mesmo com todos esses estímulos em que existem, da gente tentar fazer as coisas mais integradas, existe um outro movimento por baixo que vem crescendo, que te força na outra direção. Isso é palpável, e talvez até, eu não sei, agora que é algo que a gente sente, né?
o fato de, aos poucos, estarmos evoluindo até do ponto de vista infraestrutura, né, que a Unicamp, nos anos 90, não tinha mesmo a infraestrutura física, não é isso? De redes, de computadores, de laboratórios, de espaços. Sim. Então, isso também vai criando esse isolamento. Mas, olha, eu estou vendo, faltam, pelo meu relógio, quase 5 minutos para 1 hora, você vê. Nem porque, não é? Bom, eu falo muito. Não, mas não é isso. Você fala muito, mas é super interessante, você traz uma perspectiva, como cada um que está falando aqui traz a sua perspectiva e não tem perspectiva igual, é tudo diferente, até ninguém pensa do mesmo jeito. Mas uma pergunta que eu sempre faço, que eu esqueci de fazer para você, e não é obrigado você saber ou conseguir, tem algum evento pitoresco, engraçado, bizarro, que destoe que você se lembre do que aconteceu na sua vida na Unicamp? Por exemplo, o Busato lembrou que ele chegou a fritar frango no bandejão numa época de greve na universidade, porque a reitoria pediu aos funcionários que fossem cozinhar no bandejão. Isso é um exemplo, tá? Ai, gente, não lembro. Não. Teria que pensar. Você devia ter me mandado essa pergunta antes. Mas a pergunta tem que vir assim. E o pior é que muita gente depois chega para mim e diz: olha, eu disse que não tinha nada, mas 10 dias depois se lembrou. Nós estamos, é só porque a sua entrevista só vai sair mais para setembro, tá certo? Que tem. Então, só para lembrar, para quem está assistindo, nós estamos no 1º de julho de. Hoje é 2, né? Não é 1º? Hoje é 2. Hoje é 1. Sei lá, tanto faz. Hoje é 2. Para quem tem a minha idade, tanto faz. 2 de julho de 25. E nesse período de 20 anos da Unicamp, não tem muitos. Deve ter, mas nada assim que você diga, isso foi divertido, isso foi diferente, isso foi engraçado. Ai. Não, eu acho que a maioria... Agora eu acho que eu não tenho nada para falar. As coisas que vêm na minha cabeça, eu não acho que eu tenho. São coisas. Não, eu tenho várias censuradas, mas assim até a morte, né? Então... Não, mas eu me lembro das noites que a gente passava aqui. Esse carrinho que a gente tem no IC. Sabe esse carrinho de empurrar? Sei. De madrugada a gente brincava de esquiar nele. Você está brincando? Olha só, vê que coisa. Uma vez a gente levou uma bronca a gente estava trabalhando de madrugada em algum programa. É um carrinho desse de carregar. Aí 2 de nós estávamos em 3. Acho que 2 empurravam e a outra ficava em cima esquiando até que o guarda veio. Não pode. Isso assim. Então, isso já é algo diferente que ninguém mais faz, né? Quer dizer, eu acho. Que a gente saiba, E... Bom, o pneu tá murcho, não dá mais para fazer. É verdade, porque são os carros... porque você fala em carrinho, eu comecei a ficar pensando num carrinho de corrida, não é? São uns carros que se coloca... Não, aquele carrinho que fica no corredor. Pois é, que a gente põe computador, põe coisa para mover. Coisa pesada, Mas, então, isso aí já valeu como uma experiência secreta da professora Cris, que fazia skate nos corredores na calada da noite. Você já falou muita coisa sobre o que deveria ser incentivado na formação de alunos. Mas você tem alguma mensagem final para quem está ingressando na Unicamp, agora na Unicamp de hoje, né? O que a pessoa deve fazer para aproveitar a Unicamp, para se formar? O que você diria? Eu acho que eles têm que viver a universidade, acima de tudo. E viver a universidade significa que a universidade não é uma faculdade. Ou seja, não é você ir para a sala de aula, chegar, ir para a sala de aula, acabou a aula, vai para casa.
entendeu? Você precisa viver os ambientes, você precisa... às vezes eu acho que algumas grades são muito cheias, às vezes Como a talvez nossa, vale mais né? a pena você ficar um pouco mais de tempo, fazer menos aulas para ter oportunidade de viver a universidade, para ter oportunidade de fazer outras disciplinas. Assim, não se desesperar quando você for mal numa prova, que assim, que você tirar uma nota baixa não vai destruir a sua vida. É verdade. Eu acho que uma vez uma pessoa virou para mim, a gente estava conversando sobre uma coisa, ela viu assim, mas esse é o currículo é currículo de vida, ou seja, o currículo ele não é um conjunto de notas para cima de um certo valor, entendeu? Que só é bom se as notas estiverem acima de um certo valor. O seu currículo é aquilo que é uma coisa muito mais ampla do que o seu histórico. Então, assim, tem certas coisas que você não consegue mensurar com nota, tem certas coisas que você vivencia e vão estar lá e marcam o que você é. Então, assim, por exemplo, eu tive essa história de pós-graduação, ou seja, eu comecei mestrado, migrei para o doutorado, e a minha pós-graduação foi longa, porque eu migrei para o doutorado, depois eu mudei de orientador, eu casei, separei, tive filho, tudo no doutorado. Entendeu? Então, meu doutorado foi longo. Eu demorei um tempo grande, e eu não mudaria uma vírgula da minha experiência. Para ter um doutorado mais curto, porque eu acho que tem certas coisas que eu aprendi nesse processo que eu não teria, que contribuíram tanto para quem eu sou e como eu interajo com as pessoas, que eu não daria absolutamente nada. Então, a coisa mais importante é as pessoas entenderem que tem certas flores que a gente colhe um pouco mais tardiamente na vida, e que pressa não tem, atalho não é um bom caminho para aprendizado. Em geral, envolve você caminhar vagarosamente pelo jardim. Olha, a Unicamp é um jardim, entendeu? Isso é lindo, isso é lindo. Às vezes meio zoológico também, mas o jardim... Não, você agora estragou a beleza. Não, então tá bom. A Unicamp é o jardim de Não, não, eu não estraguei, eu acho que... Não, eu tô, é claro, você me conhece. Essa mistura de fauna, flora e toda essa riqueza, entendeu? Então, você tem a oportunidade de apresentar. É um universo. É um universo. Eu estou muito contente. Eu gostaria até de ter perguntado outras coisas sobre a sua parte grande na administração, outras atividades que você fez, mas o tempo acabou. E porque mais do que 1 hora é muito tempo para quem assiste. Então, os vídeos estão ficando com 1h05, 1h10, e só o meu ficou com 1h23, porque eu falo sem parar, mas eu corto a palavra dos outros. Cristiane, olha, muito obrigada por tudo que você falou. Essa menção é uma história da sua vida aqui dentro. Sim, eu sou muito grata pela Unicamp. A Unicamp me proporcionou muita coisa e, acima de tudo, muito crescimento. Então, eu sou muito grata. E você também proporcionou muita coisa à Unicamp. Então, é um toma lá da cá. Não, isso no bom não. Sentido. No bom sentido. Então, eu termino sempre essas gravações com um aperto de mão, olhando para a câmera. Onde está a câmera? Muito obrigada. Muito obrigada e obrigada, acabou.